E aí, apostadora de plantão, eu sou o Black e vamos para os palpites de hoje. E o primeiro jogo de hoje é entre Amiens e Mônaco. Amiens é o 18º colocado com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 vitórias e 3 derrotas. O Mônaco é o penúltimo colocado com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 vitória e 4 derrotas. Melhor opção, caso empate, e o mais arriscado, mais de 2,5. E o segundo jogo de hoje é entre Nice e Angers. Nice é o 7º colocado com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 empate e 4 vitórias. O Angers é o 13º colocado com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Melhor opção, casa, e o mais arriscado, mais de 2,5. E o terceiro jogo de hoje é entre Montpellier e Lille. Montpellier é o 2º colocado com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Lille é o 4º colocado com 27 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 empates e 3 derrotas. Melhor opção, casa, e o mais arriscado, mais de 2,5. E o quarto jogo de hoje é entre West Ham e Cardiff. O West Ham é o 13º colocado com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cardiff é o 16º colocado com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 vitórias e 3 derrotas. Melhor opção, casa, e o mais arriscado, mais de 2,5. E o quinto jogo de hoje é entre o Watford e Manchester City. O Watford é o 10º colocado com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Manchester City é o líder do campeonato com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 4 vitórias e 1 empate. Melhor opção, casa, e o mais arriscado, mais de 2,5. E o sexto jogo de hoje é entre Lens e Brest. O Lens é o 4º colocado com 28 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Brest é o 2º colocado com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 3 vitórias e 2 empates. Melhor opção, caso empate, e o mais arriscado, ambas. E o sétimo jogo de hoje é entre Metz e Red Star. Metz é o líder do campeonato com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Red Star é o 17º colocado com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Melhor opção, casa, e o mais arriscado, mais de 2,5. E o oitavo jogo de hoje é entre Sampdoria e Spal. Sampdoria é o 11º colocado com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Spal é o 15º colocado com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos soma 2 empates e 3 derrotas. Melhor opção, casa, e o mais arriscado, mais de 2,5. E se gostou do vídeo, vai logo deixando o like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Fui!